Esse sempre foi o nosso sonho desde que a gente se conheceu. Eu sempre falei pra vocês várias vezes aqui no canal de que meu maior sonho era ser mãe. O Fábio, mesmo aparecendo menos vezes aqui, ele já tinha falado que também era o sonho da vida dele. E desde que a gente se conheceu, a gente sempre falava sobre isso. Eu lembro de, acho que a gente não tinha nem um ano juntos, e a gente entrou nesse assunto, assim, porque o Fábio sempre brinca com as crianças na rua e tal, chama atenção. E eu ainda lembro de ter falado pra ele, eu queria daqui a uns 5 anos. Aí ele ainda disse, nossa, talvez seja uma boa fase pra mim também. E eu lembro que eu ainda comprei não lembro onde a gente tava, mas eu comprei um CDzinho dos Beatles, Baby. Tá guardado ainda, agora pelo menos a gente vai usar. E depois disso a vida foi acontecendo, a gente já ficou muito ansioso, a gente já teve muita pressa, a gente já ficou muito mais ansioso ainda, a gente já teve muito ainda mais pressa, a gente já tentou passar coisas na frente para, coisas para trás para, e a gente relaxou. E a gente foi relaxando, relaxando, e fomos construindo aí a vida e tal, e relaxando, e aí aconteceu. Estamos grávidos! Ai, tão legal falar isso pra vocês. Finalmente, gente. Assim, foi uma surpresa pra gente também. Justo nesse vídeo o quê? Meu cabelo tá todo cagado, mas enfim, vamos lá. Eu sempre tomei hormônio, né? Eu, na verdade, lá quando eu tava na 8ª série, não lembro quantos anos eu tinha na 8ª série, só lembro porque eu lembro de eu faltando nas aulas e tal. Eu tive que fazer uma cirurgia. Eu tava com um cisto no ovário direito, era um cisto bem grande, acho que ele tinha 8 para 9 centímetros. E o médico tava super preocupado, eu lembro dele falado várias vezes que eu tinha que fazer a cirurgia logo, porque eu podia perder meu ovário e tal. Aí eu lembro que eu nem entendia muito tudo que ele tava falando, eu nem tava entendendo e tal, mas várias vezes em que eu fui fazer exames assim ginecológicos e tal, quando eu era pequena, sempre tinha uma notícia ali. Ou era um cisto, ou era um nódulo, ou eram vários cistos, ou eram vários nódulos, ou eram várias coisas. E isso pra mim sempre foi uma sombrinha ali, sabe? Que eu sempre fiquei meio ressabiada e sei lá, eu ficava meio apreensiva. Fiz a cirurgia, deu tudo certo e tal, e aí eu fui nesse médico que falou pra mim: você tem ovário policístico, pode ser que você tenha endometriose, a gente vai ter que investigar e tal, mas você ainda é muito nova, vamos dar mais um tempo e não sei o que, mas você tem que tomar pílula, porque pra você tratar os cistos e não sei o que lá. E aí eu comecei a tomar pílula, não muito nessa época, mas um pouquinho depois, e beleza, né? Aí depois eu dei umas pausas aqui, outras ali e tal, aí quando eu conheci Fábio eu comecei a tomar por injeção, depois voltei para pílula, mas enfim, sempre com algum método hormonal. E agora, mais recente, começaram vários movimentos, né, falando sobre os hormônios e tal. Eu tive várias amigas minhas que pararam, e aquela coisa, né, começa reclamando da pele, que a pele muda, que tudo muda e não sei o quê. Mas no fundo fala, tô me sentindo mais eu. E eu comecei a ficar com essa pulguinha atrás da orelha. Eu falei, será que eu realmente não posso não tomar hormônios? O que é, né? Marquei uma consulta em outra médica. Ela me explicou todo esse lance, que eu não vou entrar muito a fundo, enfim, mas o que ela quis dizer o hormônio, enfim, é para regular a tua menstruação. Ele não necessariamente vai deixar você de ter algum problema. Não é à toa que eu tive um mioma no final do ano passado, mais ou menos em novembro eu tive um mioma no útero. Você pode ter em outros meios, ela falou alimentação, ela até disse, pode ser que as mudanças que você teve na sua alimentação e tudo que você me contou até agora já tenham melhorado muito e tal, talvez você realmente pode abandonar, pensar em outro método e tal, se você vai ficar mais confortável. Então eu gostei muito da explicação dela. E eu já estava numa fase em que eu estava falhando um pouquinho assim a pílula, tava muita coisa acontecendo. Eu tava terminando aquela minha formação, começando a minha pós agora em psicologia positiva. E aí o casamento no começo do ano, e aí a gente tava pensando em viajar com os pais do Fábio, e aí a gente tava com não sei o que, aí surgiu Israel, e aí tipo, um monte de coisa acontecendo na minha cabeça, a Compass, né? A Compass também, a gente abriu uma empresa, então minha cabeça tava tipo todo quanto é lugar, menos nisso. E a médica falou pra mim, você já ficou 9, 10 anos tomando hormônio, essas falhas que você teve com a pílula, provavelmente não vai dar em nada, fica tranquila, tá, não sei o que. Só que eu sempre fui meio louca de achar que eu estava grávida o tempo inteiro. Isso porque também o mundo acha que eu estou grávida o tempo inteiro. Eu não sei, como diz minha amiga, eu tenho uma cara de quem vai ter 10 filhos. Aí, mesmo tomando pílula, mesmo com mioma e não sei o quê,
das pessoas, tipo, o tempo inteiro. Isa, você tá grávida, Isa, você tá grávida. E só um adendo, o mais engraçado que quando eu realmente estava, eu não recebi uma mensagem nos meus stories. Ou seja, eu ri disso, mas enfim. Aí cheguei em casa, compartilhei com o Fábio, né? Porque eu tinha falado pra ele, eu tenho que tomar hormônio por causa disso, papapá. Aí quando eu contei tudo, ele, Isa, se você tá se sentindo melhor sem, já com essas falhas, falhando, eu já tava sentindo assim, a minha pele tinha mudado, meu corpo tinha mudado, mas assim, muitas coisas tinham mudado pra muito melhor. Apesar de estar um furacão de hormônios meus, tipo, eram meus, sabe? Eu tava entendendo que minhas amigas falavam de estar se sentindo mais elas, sabe? E tava legal. Aí falei isso pra Fábio e ele, então não toma mais, a gente vai encontrar outro método, e beleza. Aí tá, né? Ficou meio que assim. E acontece que nessa conversa, eu já estava nos meus primeiros diazinhos, ao que pelos cálculos tudo indica. Que engraçado, né? Não foi planejado, digo, porque a gente não estava tentando, né? A gente não entrou nessa fase de tentar, mas foi muito sonhado, desde que a gente se conheceu. E eu sempre fui meio a louca dos testes, né? Como eu falei pra vocês, nesses 4 meses que eu dei umas falhadas na pílula, eu já tinha feito alguns testes de gravidez, porque eu sou daquelas que falha 4 dias da pílula, ou no caso uma semana, como aconteceu, eu já achava que eu tava grávida. E aí eu ia na farmácia, eu pedia pra entregarem aqui um testezinho, falei, vou fazer um testezinho, beleza e tal. E aí o que aconteceu? Teve uma semana que eu estava muito esquisita, a semana do dia 18 de agosto. E aí eu tava me sentindo assim, eu tava com sono, eu achei que eu tava com virose, na verdade. É o vídeo que eu estava fazendo, as mudanças aqui na casa, que eu tava fazendo a poltrona. Eu subi numa árvore, eu não sabia que eu estava grávida, enfim. E eu tava com muito sono esses dias e eu tava assim, subindo ofegante as escadas. Eu estranhei, falei, cara, que coisa esquisita, vou ter uma maratona logo, pelo amor de Deus, tô subindo essa escada ofegante. Mas deve ser porque eu tô carregando uma poltrona, tô descendo com uma cadeira de balanço, pode ser o peso, né, enfim. Um sono, mas não era um sono de cansaço, também cansaço, mas parecia mais que meu cérebro estava derretendo, eu não conseguia pensar. O meu foco estava totalmente assim, eu não sou uma pessoa que não tem foco geralmente, no geral. Então tava tudo muito esquisito. Mas eu não desconfiei, não passei em nenhum momento isso, porque realmente eu sempre fiquei com essa cabeça de que ia ser muito difícil eu engravidar. Até porque quando eu tinha um mioma no final do ano, o médico ainda falou pra mim, eu compartilhei com ele, falei, a gente tem vontade de engravidar daqui a uns 2 anos e tal. Ele ainda falou, depois desse mioma, provavelmente você não engravide no próximo ano e tal. Beleza, tá bom, né? E aí eu tava com isso na cabeça, e aí eu tinha voltado de Israel, tinha falado pra Fábio, acho que eu vou engravidar com 30 anos. Um pouquinho depois ainda do que eu tinha falado. Porque eu sempre falei pra ele que eu queria engravidar cedo, que naquela época que eu falei 5 anos, daria uns 24 pra 25 anos. E hoje eu tenho 28. E aí eu falei pra ele isso, ele sabia que, na verdade, eu tava com um monte de planilha na cabeça, um monte de coisa acontecendo e eu tava só jogando pro ar, mas enfim. Nessa semana que eu estava toda nesse auê, lá por sábado, eu tava realmente achando que eu tava com alguma virose e tal, não sei o quê. Mas eu ia encontrar um amigo no dia seguinte, ele falou, eu vou com a minha filha numa feira e tal, você quer ir? Eu, beleza, vamos. A gente almoçou e não sei o quê. E aí eu fui pegar um carro, e aí eu pensei, se eu for pegar um carro do outro lado da rua, fica mais fácil pra ir pro sentido da minha casa e tinha uma farmácia lá. Eu amo farmácia, né? Vou pegar umas coisinhas aqui, não sei o quê, umas barrinhas, papapá. Aí entrei e vi lá um teste de gravidez. Faz tempo que eu não faço um teste de gravidez, né? Fiquei pensando, falei, acho que faz uns 2 meses quase que eu não faço um teste, não sei o quê. Será que eu pego? Aí fiquei ainda com essa coisa na cabeça. Falei, não, vou pra casa. Cheguei em casa, Fábio tava trabalhando ainda. Falei, Fábio, vou tomar um café da tarde com os meus pais lá. Eu fui trocar de roupa, aí fui botar uma calça, eu coloquei a calça e mano, essa calça tá me vestindo muito estranha. E não é que eu tava me sentindo assim, não que isso fosse um problema, não que eu tinha engordado. E aí eu lembrei, olha algumas coisas são. Eu lembrei de um vídeo da Lu Ferreira, eu assisti todos os diários de gravidez que tem no YouTube. E aí eu assisti o diário dela e ela falando, cara, essa roupa tava me vestindo esquisita. E a irmã dela falou, você não tá grávida? E aí eu falei, mano, mas não pode ser, né? Aí vesti a calça e falei, eu devo estar louca e tal. Eu tava na minha cabeça eu ia menstruar na semana que vem. Então eu falei, deve ser, né? Eu sempre fico meio inchada assim na lateral, aqui, tipo no bumbum e tal, fico com uns culotezinhos a mais, não sei o que, na época da menstruação, deve ser isso. E aí meus pais iam me deixar aqui em casa, eu tinha que comprar uma fralda para dar para um chá de bebê, para um amigo nosso. Aí entrei na farmácia, não tinha a marca que eles quiseram, falei, mano, agora acho que é a minha chance, né? Domingo à noite, depois, vou comprar um teste.
Aí peguei um teste de gravidez. Cheguei em casa, mas assim, pra vocês terem noção, eu faço tanto teste que eu nem falei pra Fábio. Fábio, Fábio, eu vou fazer um teste de gravidez. Eu nunca aviso ele, eu faço porque na minha cabeça eu posso estar. E o teste, o Fábio me contando como era o dia dele, eu no banheiro lá, não sei o quê. Fiz xixi no potinho, botei o teste, fui pegar o papel. Quando eu virei... Já tinham mais. Aí eu olhei no relógio, mano, não deu 30 segundos, será que é assim? Tipo, não, tem que esperar 3 minutos, né? Pode ser que mude, né? Sei lá. Aí eu fiquei meio... Você fica burra na hora. Por mais que você queira, por mais que você sonhe, por mais que assim... você até acha que espere, na hora bate uma burrice. Porque você olha pro negócio e fala, é um mais que tem que dar. Se dá um mais, eu tô grávida. Aí você olha ali, mais, aí você... Não. Porque muda tudo na hora na sua vida e ao mesmo tempo não mudou nada. Eu pensei, mano, eu tenho que fazer uma surpresa pro Fábio. Eu na minha cabeça, né? Como é que eu vou contar um dia pro Fábio que eu tô grávida? Eu tinha pensado várias coisas. Aí chega na hora, você faz o quê? Começa a gritar o nome dele no banheiro. Fábio, vem aqui. Fábio ainda me falou que achou que tinha uma barata, mas ele percebeu pela minha voz que tinha alguma coisa realmente séria acontecendo. Não é à toa que, às vezes eu falo, Fábio, ele quer papel, aquela coisa, gente, quem mora junto, né, milhões de anos. Não, dessa vez ele subiu correndo a escada, ele e os cachorros. Aí eu peguei meu celular e fui pedir mais teste. E o Fábio falando, mas como? Mas como eu também não sei. Também tô surpresa, eu vou pegar mais teste, porque pode ser que tenha errado. Quando eu joguei essa, eu pode ser que eu não estou todo louco, ele, não existe falso positivo, não existe falso positivo. E ele começou a repetir isso, eu falei, pera, preciso ter certeza. E aí o mais engraçado foi que a gente nem entrou nessa de, tipo, tentar acertar quando foi, ou por que foi, ou como foi, tipo, apesar de ter sido essa a questão, a gente ficar com essa coisa na cabeça. A gente sentou no sofá, o Fábio sentou do meu lado enquanto a gente esperava o teste chegando. O Fábio ainda estava trabalhando à noite, ele ia virar a madrugada. E aí ele olhou pra mim, a gente vai precisar colocar o cabo de aço nessa escada que a gente ainda não colocou, né? Aí eu, mano, ele tá pensando nisso. Foi muito louco que parecia que de alguma forma a gente estava esperando que isso acontecesse. Parecia que, como a minha psico mesmo diz, parecia que era isso que a gente não só estava esperando, como tava faltando chegar assim pra gente, sabe? Como era o que realmente a gente queria e estava se preparando muito, sabe? Não financeiramente, apenas essa parte, claro, enfim, né, sempre é uma questão, mas a gente estava se preparando muito emocionalmente e lendo muito sobre isso. Acho que até um motivo pelo qual ninguém desconfiou nesse tempo em que eu não contei pra vocês. Porque eu sempre compartilhei muito sobre esse assunto. Sempre foi um assunto que eu gostei muito, de parentalidade, enfim e tal. Então eu sempre compartilhei post, sempre compartilhei neném e tal. Então acho que isso foi um dos motivos para eu não precisei disfarçar tanto, sabe? E aí pedi outro teste, e aí deu positivo de novo, deu que eu já tava de 3 semanas, mais ou menos. E aí ligamos para os nossos pais. O mais engraçado é que a gente ia encontrar os pais do Fábio nessa semana, que ia ser a semana da nossa maratona. E eu falei para o Fábio, vamos esperar para contar pessoalmente. Ele, não quero contar agora, quero contar agora. Aí ligamos para os meus pais também, ligamos para os pais dele, ligando para algumas amigas. A gente tem um grupo de amigos, né, que são bem próximos da gente, a gente já contou para eles também no mesmo dia. Agora, tá vendo? Sim. Vocês estão em Porto? Sim, eu tô. Tu vai fazer exame? Não, vou consultar amanhã. Ah, tu vai consultar amanhã. Vocês estão calminho? Como é que vocês estão? Vocês estão sentados, calminho? Ô, Fabinho, vai Por quê? Por quê? Peraí. Tô sentada e calminha, pode Peraí. falar. A Isa tá grávida? Isa! Que isso? Vai, bota mais perto, eu não tô vendo. Peraí que tá fora de foco. 2 a 3 semanas, aparentemente. Yeah! Bate aqui, Fernando! Legal! Olha lá, olha a cara dele, olha a cara do velho! Olha a cara dele. Você tá me vendo bem aí na tela? Tô. Ai, meu Deus, Isadora. Ai, meu Deus, mentira! Mentira! Amiga, mentira!
E não é um cachorro! E não é o cachorro! E então foi um domingo tanto, um domingo muito especial na nossa vida. Faz 4 horas que eu fiz o primeiro teste. Provavelmente 3 que eu fiz o segundo. Essa é a sensação que, gente, é muito doido, assim, sério. Eu não sei se eu durmo hoje. Talvez não. Ah, Fê, sério. Que notícia boa. Fabinho voltou a trabalhar. São 11h30, quase meia-noite. Mas ele tem que entregar um trabalho. E foi correr, afinal de contas, né? Esse bebê não vai se pagar sozinho. E foi lá fazer a trilha dele. E eu vou ficar aqui fervendo na minha cabeça. Aparentemente. Todo mundo me pergunta qual é a sensação, qual é a sensação. Eu não sei explicar, porque eu sempre achei que ia ser uma felicidade daquelas que me dá vontade de berrar, que me dá vontade, sabe, de ser subir em cima do telhado, coisa, sabe, tipo essa coisa assim muito explosiva, mas é uma alegria, é um estado assim que mistura, acho que tudo isso, de prazer, alegria e felicidade e tudo, que eu tava, e que só me dava vontade de olhar tudo isso e falar, cara, como isso é gostoso de sentir, como é bonito, sabe? Dia seguinte, mais um teste. Tô indo agora fazer exame de sangue. Fabinho virou a noite ontem trabalhando. Eu não vou aguentar esperar ele acordar, então eu vou sozinha lá fazer. Pra quando ele acordar, talvez já tenha o resultado pra gente ver, mas acho que é isso mesmo, né? Porque acho que 4 exames, 4 testes positivos. Gente do céu. Esse ano eu tinha me planejado para fazer 2 maratonas. Eu tinha comentado até com vocês que meu plano era fazer uma no começo do ano e uma mais no final. Isso porque na minha cabeça eu ia engravidar ano que vem e ia precisar ficar um tempão sem correr. Aí aconteceu nenhuma nem outra, né? Eu descobri um pouco antes da maratona. Que bom que eu descobri um pouco antes da corrida. E aí foi também um dos motivos pela qual não corri, né? Mas foi muito especial essa viagem também e tal. Chegamos aqui na Rê, a gente vai ficar na casa dela aqui esse tempo da corrida enquanto estamos em Floripa. Olha isso, gente. Meu Deus do céu, uma mini jaquetinha. Olha isso. Ai, essas tias são fogo, viu? Em minha defesa, gente, foi péssimo, péssimo, péssimo ter essa conversa com vocês e não ter podido contar sobre essa minha maratona que está vindo. Não tem nada aqui. Foi péssimo, mas necessário. Vocês vão me entender futuramente, tá? Vai ser uma ultramaratona, assim, para não só uma maratona. Não teve hora melhor. Na verdade, eu estava se preparando e não sabia. Eu falei pra Fábio, uma semana antes que da gente saber que a gente estava grávida, veio uma amiga nossa dos Estados Unidos, e a gente estava com algumas amigas aqui, a gente estava indo tomar um café, a gente estava andando a pé. A gente começou a conversar disso, a gente contando alguns planos, tipo, pra isso, a gente não sei o que, resolver isso, não sei o que, papapá. E aí, eu ainda virei pra ele e falei, mas é a gente, né? Vai acabar acontecendo tudo ao contrário. Por tudo isso, esse sempre foi um assunto muito, muito, muito delicado para eu conversar. Na verdade, eu sempre recebi infinitas mensagens. No offline, gente, é muito de boa, mas no online, de verdade. O que eu recebo de mensagem perguntando se eu tô grávida, ou perguntando se eu estava grávida, ou falando que sonharam, todo mundo sonha. Acho que, assim, de 100 pessoas que eu conheço, ou de todo mundo que me segue no Instagram, pelo menos metade sonhou que eu estava grávida. Em algum momento do blog, em algum momento da minha vida e desse ano. Então, as pessoas me falam isso, eu já nem assim, sabe? Às vezes me machucava um pouco em alguns momentos que eu tava um pouco mais fragilizada com toda essa história que eu contei pra vocês, porque apesar de eu ter contado, né, pra vocês esse nosso momento e como aconteceu, não é fácil engravidar. Tive perto pessoas que passaram por situações muito difíceis nesse assunto, e pessoas que demoraram anos. Eu tenho uma amiga que demorou 7 anos pra conseguir engravidar. E pessoas que realmente não querem também.
Então, é um assunto delicado, sabe? Que eu acho que, apesar da gente querer muito, por saber, né, que a gente quer, eu e Fábio, enfim, quem tá do outro lado, às vezes já ter falado, sei que a gente que às vezes quer muito ver foto bonita e tal, e ver esse momento vivendo e tal, acontecendo, mas é delicado, sabe? Realmente não é uma coisa mágica, não é uma coisa que, tipo, é fácil para todo mundo, sabe? Então, acho que a gente precisa ter um pouquinho de empatia e também, assim, tanta coisa acontecendo na vida, sabe, gente? Então é só uma diquinha aqui, assim, pra gente ter mais empatia, sabe? Mais gentileza quando a gente for falar com as pessoas sobre esse assunto, ou não falar, sabe? Deixar realmente acontecer. E essa é a nossa maratona desse ano, que eu tanto queria contar pra vocês em outubro. Na verdade, acho que vai ser uma ultra maratona. Mas espero que vocês gostem de acompanhar mais essa fase aqui da gente, que pra gente também vai ser uma novidade. Não sabemos ainda como vai ser, como vamos contar essa história, mas é isso. Estamos aqui de coração muito, muito, muito aberto para viver tudo isso e conhecer essa pessoinha especial que vai vir na nossa vida. Tudo indica que abriu. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa história, demais essa história da nossa vida. Eu jurei pra mim que eu não ia chorar nesse vídeo. Tava demorando até. Vamos ver o que aguarda a gente por aí nesses próximos capítulos da nossa vida. Beijo e até mais.